Olá, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Mais um momento especial de encontro uns com os outros e com o nosso Deus. Acima de tudo, um momento de leitura da Palavra de Deus e de compreensão das mensagens que Deus deixou nesta Palavra para que a nossa vida possa ser transformada e nós nos possamos aprender e aproximar do caráter dele. Porque estamos estudando o livro de Esdras e Neemias, dois homens que tiveram uma grande missão e que Deus falou com eles e os ensinou a fazer coisas maravilhosas, mas acima de tudo também exemplos que Deus quer que nós possamos aprender e viver. Hoje já temos tido alguns programas sobre este tema e se calhar se é o seu primeiro programa a assistir e queria saber mais e queria ver aquilo que já falámos antes, pode fazê-lo. Pode entrar na página da Novo Tempo, novotempo.pt, e lá vai poder assistir aos conteúdos dos nossos outros programas de Escola Bíblica. Também pode entrar no Facebook, na página da RCS, e lá também vai poder encontrar os nossos programas em que estes temas foram debatidos e aprendidos, pesquisados e conhecidos, mas outros temas também, de outros livros da Bíblia, de outros assuntos. Contamos então que possa fazer essa pesquisa e acompanhar-nos daqui para a frente. Mas não quero perder mais tempo, quero já entrar na lição ou no conhecimento desta Escola Bíblica de hoje e tenho comigo o pastor Daniel Vicente para nos ajudar a conhecer e a compreender melhor. Pastor Daniel Vicente, obrigada por estar aqui. É sempre um privilégio estar contigo e podermos pesquisar na Palavra de Deus e analisar estes temas, sobretudo agora este capítulo 8 de Neemias sobre o qual nos iremos debruçar hoje. E vamos, então, já sabemos que vamos ver sobre o capítulo 8, mas vamos ver o sumário de hoje. Qual é o sumário de hoje, pastor Daniel? O poder da palavra é tanto o mais relevante para o povo de Deus nos momentos em que o Espírito Santo suscita a necessidade de reavivamento e reforma. Sem dúvida, já nos deixa com água na boca, mas antes de começarmos já a aprofundar, vamos fazer o que é mais importante. Vamos abrir a Palavra de Deus, vamos abri-lo então no capítulo 8 de Neemias e vamos fazê-lo no versículo 8. Então, o que é que a Bíblia nos diz no capítulo 8 do versículo 8 de Neemias? Diz-nos o seguinte: e leram no livro a lei de Deus e, declarando e explicando o sentido, faziam com que lendo se entendesse. É interessante, aquilo que nós tentamos fazer aqui também na Escola Bíblica, não é? É verdade, é verdade. No fundo estamos a seguir o exemplo que nós vemos de outros homens de Deus na Palavra de Deus. Então vamos fazer isso. Vamos aqui ver, vemos que, então, eles estavam a reconstruir o muro, não é? Sim. Nós sabemos que no livro de Neemias é o muro o centro da reconstrução, mas eles, agora não vamos falar de muros nem de reconstruções, vamos falar de que eles pararam para girar e viver à volta de ler o livro, foram ler o livro de Moisés, não é? E foram aprender e debruçar-se sobre aquilo que Deus ensinava. Qual é a importância disto? Bom, isto era tanto ou mais importante porque, como vimos quando estudámos o capítulo 5 de Neemias, aqui atrasado, nós vemos que eles, de certa forma, tinham esquecido, durante o tempo que estiveram no exílio, esqueceram-se da Palavra de Deus. A influência de outras leis, de outros costumes, a vivência numa sociedade que não tinha por base a Palavra de Deus, fê-los esquecer muito dos preceitos, muitas das recomendações da Palavra de Deus. E isso levou-os a cometer erros, aos quais depois Neemias teve de chamar a atenção, sobre os quais Neemias teve de chamar a atenção, e não só teve de chamar a atenção, mas também teve de certa forma, colocar depois, nós diríamos hoje, o comboio sobre os trilhos, não é? Exatamente. Então eles sentiram que precisavam de conhecer melhor a Palavra de Deus. Se queriam progredir como povo, se queriam não só reconstruir os muros, mas também reconstruir as suas vidas e reconstruir aquilo que tinha sido a sua vivência como povo de Deus, então eles precisavam de conhecer melhor esse livro.
É como se voltar à pátria tinha sido uma parte parte importante, mas agora a parte importante era voltar às raízes, às origens da sua vida, que era ligada com Deus. As raízes identitárias que estavam, portanto, centradas na palavra de Deus e naquilo que tinha sido a direção de Deus sobre o seu povo. E nesse sentido, eles, portanto, procuraram ver na palavra de Deus o meio pelo qual produzirem um reavivamento e uma reforma na sua própria vida. Ok, Neemias vai sentir isto, mas o povo também, ele sentia essa necessidade? Ele sentia essa necessidade, foi o povo mesmo que sentiu essa necessidade. Tanto que no versículo 1 do capítulo 8, diz-nos que o povo se concentrou, não é? Na praça, em frente à porta da água, e pediu ao escriba Esdras que lhes lesse o livro da lei de Moisés e que o Senhor tinha dado a Israel. Portanto, o próprio povo vai sentir esta necessidade e vai pedir a Esdras que ele lhes leia a palavra. Eles sabiam que, como escriba, ele estava relacionado com a lei, portanto, ele lia a lei, ele não só lia a lei, mas reproduzia o texto sagrado para que ele não se perdesse, não é? E isso fez com que o povo, portanto, pudesse ouvir aquilo que as leis de Moisés, ou melhor dizendo, as leis que Deus tinha transmitido a Moisés, pudessem ser percebidas pelo povo. Mas nós olhamos aqui então, de repente, e nós falámos nisto, e o pastor explicou isto, que eles tinham sido influenciados por outros pensamentos e agora pediam para ler a palavra. Foi assim do nada? Como é que isto surge, esta vontade de conhecer e de ter tempo para ler a palavra de Deus? Eu acredito que não foi do nada. Acredito que Esdras muitas vezes chegava junto daqueles que estavam a reconstruir o muro e falava de força, vão para a frente porque Deus deu-nos esta terra, e recitava versículos da palavra de Deus, onde Deus tinha prometido aquela terra a Abraão, a Isaac, a Jacó, como Deus tinha tinha libertado o seu povo do Egito, como eles tinham sido conduzidos no deserto, como lhes tinha dado leis para eles serem um povo especial entre as nações e portanto, ao longo desses anos de reconstrução do muro, Esdras, ao falar destas coisas, suscitou interesse também no povo para conhecer a palavra de Deus. Depois, o episódio do capítulo 5, com aquele desvio daquilo que eram as normas e os princípios da palavra de Deus, que eram totalmente contrários à sua palavra, mas que eram muito semelhantes àquilo que eles tinham visto e observado em Babilónia, fez com que eles sentissem possivelmente essa necessidade de poderem também eles compreender melhor a palavra de Deus e essa compreensão da palavra poder também transformá-los interiormente. Também eles ao verem a transformação no próprio Neemias, não é? Ver a forma como as soluções que Neemias encontrou na palavra de Deus ajudaram a mudar o paradigma deles, eles agora também queriam fazer e sentir essa mudança e tinham que conhecer a palavra de Deus. Exatamente. E esta mudança aconteceu realmente, a palavra de eles passarem aquele tempo a ouvir, a conhecer melhor Deus, isso veio fazer alguma diferença na vida deles ou não? Veio porque eles sentiram efetivamente as razões pelas quais o povo de Israel tinha ido para a Babilónia. Eles perceberam que havia condições para que a bênção de Deus estivesse sobre o seu povo. Havia condições para que Deus tornasse esse povo um povo diferente. Havia condições para que Deus protegesse esse povo dos seus inimigos. E ao perceberem isso tudo, que estava na lei de Moisés, que estava, portanto, nas recomendações que Deus tinha transmitido a Moisés, isso fez com que eles pensassem, bom, se nós queremos realmente permanecer como povo especial, se nós não queremos voltar a ser um povo estrangeiro, ou seja, e ser levados cativos pelas outras nações, se queremos ter a proteção de Deus e se queremos realmente ser um povo
o povo escolhido de Deus, sermos verdadeiros discípulos de Deus, seguir as suas diretrizes e ser um exemplo ao mundo, nós temos de compreender estas coisas. E aquilo foi-lhes explicado de tal forma, com tal detalhe, de forma a que eles entendessem. É interessante que eles não estavam só ali os homens. Estavam os homens, estavam as mulheres, estavam as crianças. Portanto, as crianças também compreenderam. Toda a família compreendeu. Todo o povo compreendeu que realmente havia uma reforma a fazer nas suas vidas. E essa reforma passava pela compreensão da palavra de Deus, tal como ela lhes estava a ser transmitida, e o interiorizar esses conceitos e esses preceitos da palavra de Deus na sua própria vida. E podemos também dizer que, se nós virmos que foram 70 anos de exílio, não é? Então durante 70 anos aquelas pessoas, muito provavelmente aqueles que agora estavam a reconstruir, nunca tinham vivido naquela terra como o Deus tinha mandado, nunca tinham experimentado ser o povo de Deus daquela maneira, no seu lugar, na sua casa, com a sua adoração. Eles estavam a experimentar novamente o que é ser povo de Deus, independente de tudo aquilo que tinham experimentado, que era com outros povos, tentando pôr a sua cultura lá, não é? Exatamente. E se nós analisarmos, a palavra de Deus diz-nos que em Babilónia o povo, de certa forma, acomodou-se à sua permanência em Babilónia. Eles começaram a ser integrados naquela sociedade e, portanto, de certa forma, eles acomodaram-se. Agora eles estavam a viver uma experiência partindo do zero. E por vezes partir do zero não é fácil. Para nenhum de nós. E para o povo também não estava a ser fácil. Eles precisavam dessa raiz identitária, eles precisavam dessa referência ao povo que eles tinham sido e que eles experimentaram ser debaixo da direção de Deus, para que essa relação identitária agora fizesse deles um povo diferente diante das outras nações. Eles já tinham experimentado, de certa forma, como Deus os tinha protegido daqueles que não queriam que eles reconstruíssem o muro. Exato. Viram como Deus tinha apoiado Neemias também em colocar as regras certas e portanto, também um governo justo de acordo com a palavra de Deus. Eles não estavam habituados a isso no exílio. Exato. Era um povo que vinha do exílio de uma nação que não tinha essas preocupações. E muito provavelmente sem nunca terem experimentado, porque a maior parte deles não tinham vivido, não tinham mais de 70 anos, não conheciam. Não sabiam se isso resultava ou não. Se isso era uma experiência que efetivamente fosse positiva para eles. Verem Deus a falar-lhes como aquilo podia ser positivo. Experimentarem leis e orientações que eram tão diversas daquelas que eles tinham experimentado noutro país e que tinham levado a desigualdades, mesmo se eles se tinham acomodado a essas situações, fê-los desejar ter essa experiência, viver essa experiência e serem esse povo especial que Deus queria que eles fossem. E quando eles aceitaram viver como o Senhor ensina, de certeza que foi uma grande festa. Sem dúvida, foi uma festa tal que eles quiseram durante todo aquele dia estar a ouvir a palavra de Deus. E reparem o que é, 12 horas. Como nós dissemos, 12 horas e as crianças também estarem ali atentas. Aquilo foi explicado, diz que era como para que se entendesse, ou seja, foi alguma coisa espetacular, foi uma descoberta e tanto, de tal forma que no dia seguinte eles quiseram a mesma dose. Ou seja, foi tão bom que eles quiseram no dia seguinte, olha, não vamos ficar só por isto que hoje nos contaste, vamos continuar a aprender. No dia seguinte eles quiseram também voltar a aprender e a estar envolvidos nessa experiência. É maravilhoso quando nós lemos e compreendemos que quando nós nos entregamos na mão de Deus e quando permitimos que Ele trabalhe, então nós desejamos cada vez mais que Ele esteja presente e que Ele trabalhe, não é? É verdade, essa experiência leva-nos a querer experimentar mais, a querer aprender mais, a querer descobrir mais. A palavra de Deus tem esse encanto. Quando a estudamos, quando a analisamos, quando se faz viva na nossa vida, ela tem esse encanto de nos cativar e de nos apelar a descobrirmos mais e a encontrarmos mais da sabedoria que vem dessa mesma palavra. Jesus contou uma parábola, não é? De que
é como se fosse um tesouro de onde retiramos coisas novas e coisas velhas. Portanto, onde estamos, mesmo as coisas velhas acabam por se fazer novas. Isso é a experiência que Deus deseja que cada um de nós tenha. Já começámos aqui a tocar um bocadinho no ponto que vem a seguir, que é o que é que eu, aprendendo com a experiência que o Neemias, Esdras e o povo viveram neste momento, o que é que eu posso tirar para a minha vida? Eu penso que o essencial que nós podemos retirar desta experiência é que não pode haver um reavivamento e uma reforma sem ter por base a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar no centro desse reavivamento e dessa reforma. É pela experiência pessoal que cada um de nós pode ter através da leitura da palavra de Deus, de tempo passado a ler e em comunhão com Deus, que nós podemos experimentar esse reavivamento e reforma consistente. Sem esse tempo com Deus, sem esse tempo com a palavra, seja individualmente, seja em família, seja até na partilha, também pode ser na partilha, mas eu não vou partilhar aquilo que eu próprio não experienciei. Eu tenho que experimentar, eu tenho que eu próprio viver isso, para isso ter consistência. E nesse sentido é importante que nós possamos observar a palavra de Deus como o verdadeiro manual do reavivamento e da reforma para cada um de nós. Não é alguma coisa que pode acontecer porque aconteceu com os outros, ou que temos de esperar que aconteça com o conjunto daqueles que estão à nossa volta. Não, é algo que nós podemos experimentar pessoalmente, e é a partir do nosso reavivamento, da nossa reforma centrada na palavra de Deus e no estudo da palavra de Deus, que nós vamos multiplicar essa mesma experiência para outros, não é? Porque nós vamos suscitar noutros o desejo de conhecer mais, o desejo de experimentar mais, o desejo de ler mais, ficarmos como aquele povo ali diante de Esdras. Olha, não é só hoje que nós queremos que tu nos digas estas coisas, nós precisamos de saber mais, nós precisamos de aprender mais, nós queremos aprender mais. É este convite que o Senhor nos faz hoje. Faz-nos o convite de, se realmente queremos viver com Ele, queremos realmente transformar a nossa vida, então agarremos-nos ao mais importante. Vamos agarrar-nos à Bíblia, vamos agarrar-nos à Palavra de Deus, vamos viver estes momentos de encontro com Deus, porque eles são a única forma de nós encontrarmos a verdadeira reforma na nossa vida e no nosso ser. É este o grande convite que deixamos a cada um de vocês hoje e a cada um de nós também. Que o Senhor nos ajude Amém. a passar tempo com a sua palavra. E se é difícil às vezes fazermos sozinhos em nossa casa, se às vezes ainda lhe custa, ainda não sabe muito bem, nós temos algumas ferramentas que queremos partilhar consigo. Uma delas é esta escola bíblica. Temos todos o gosto de poder continuar junto consigo a conhecer, a estudar e a aprofundar aquilo que o Senhor nos deixou. Espero por si, já no próximo programa, encontrarmos até lá.